Boa noite. Estou aqui hoje para fazer, e agora para fazer a leitura para o mês de julho do signo de Touro. Vou usar a roda astrológica na versão das duas oficinas. Vou usar dois baralhos, o Lightseers e o Spellcasters. E vou então começar já a roda, iniciar a roda e fazer dois esclarecimentos depois daquelas cartas que podem ser mais problemáticas em termos de interpretação. A ideia aqui, basicamente, é as duas áreas da vida e perceber como é que elas vão estar neste mês de julho para o signo do Touro. Então, pôr as cartas. Ok. Com a carta 1, que corresponde ao signo, ou melhor dizendo, à casa 1, ou seja, a oficina que eu batizei de ginásio, que tem a ver com a casa 1, ou seja, com a imagem, com a própria imagem. A casa 2, que no fundo é a casa de Touro, que eu chamo o banco, que tem a ver com os recursos. A casa 3 da comunicação de Gêmeos. A casa 4 está ligada à energia de Caranguejos e que é o jardim de infância, que está ligada à infância profunda. Depois temos o palco, que é a casa 5, ligada à energia de Leão. Casa 6, ligada à energia de Virgem, que é a clínica. Casa 8, que está ligada à energia, aliás, casa 7, que está ligada à energia de balança. Casa 8, esta sim, à energia de escorpião. Depois temos a casa 9, que está ligada à energia de Sagitário. Casa 10, a energia de Capricórnio. Casa também que está ligada mais ao Parlamento. Portanto, aqui a Universidade, o Parlamento, o Grêmio, que está ligada à energia de Aquário. E, finalmente, a casa que está ligada à energia de Peixe, que é o templo, e que tem a ver, obviamente, com essa evolução espiritual interna. E creio que, basicamente, temos então aqui as casas todas dispostas. Vou aqui tentar que se vejam as cartas todas. Até mudei aqui um bocadinho a estrutura da sala para que consigam ver as cartas e a sua disposição. Ora, muito bem. Começando então pela primeira carta, que se encontra aqui na casa 1, que é a casa que tem a ver com o ascendente e tem a ver com a nossa imagem pública, tem a ver com a forma como trabalhamos o corpo, está essencialmente ligado ao corpo. Encontramos um 4 de espadas, o que significa que neste mês o signo de Touro, nesta área de vida que tem a ver com o corpo, estará em transformação, estará basicamente em recolhimento e em recuperação. O 4 de espadas tem a ver essencialmente com isto, com recuperação. Portanto, o corpo estará em recuperação. A imagem, a sua autoimagem, a forma como se trabalha perante o mundo estará, portanto, em cura, um processo de cura ou recuperação. A nível das finanças é o julgamento, ou seja, algo vai ser revelado, vai ser um mês em que ou se colhe os frutos daquilo que se fez, daquilo que se trabalhou, ou se colhe as consequências daquilo que se não fez. Mas vai ser um período de julgamento, ou de colheita, ou de perda. O que, a nível dos recursos, que é a própria casa, também é importante, porque tem a ver muito com a estrutura do próprio taurino, não é? Que é um signo muito ligado, portanto, a esta necessidade dos recursos, não só económicos, conhecimento, enfim, tudo aquilo que de alguma forma pode ser usado para transformar, para criar, já que também é um signo altamente criativo. Na casa 3, o Sol, que é a comunicação, ou seja, a comunicação estará privilegiada, que é uma área importante também para os nativos de Touro, sobretudo neste ano, em que muita coisa pode ser perdida ou ganho, portanto vai ser também nesse aspecto um mês importante. A nível dos sentimentos, e a casa que tem a ver também com o passado e com a transformação do passado, um 5 de copas, que é uma carta de desilusão, de uma forma com algo
que já não preenche, não é? Apesar de ainda termos taças que estão de pé, pelo menos duas que estão, uma a despejar-se e outra que ainda está cheia, mas temos três que já estão despejadas, não é? Portanto, esta ideia de que gradualmente há um desinteresse, isto está sobretudo ligado ao passado, mas também às emoções, aos sentimentos. Portanto, nostálgico, ou, sabe, de certa forma, aqui num período mais de interioridade e de seção sobretudo com a parte sentimental e ou com cara metade, ou com um sentimento qualquer que vem do passado, pode também ser um trabalho interno, atendendo a que também temos esta recuperação do corpo. Portanto, a nível destas primeiras 4 casas tem que ver com o corpo, com a própria pessoa, da relação do eu com o eu, diria que temos aqui momentos de revelação, mas também, tirando a comunicação, um momento de pausa, digamos assim. A nível do palco, o 10 de paus, não é? Portanto, que é uma energia de fogo, mas é uma energia que é de peso, é de responsabilidade, de trabalho pesado, de algo que não está a ser fácil e que, portanto, que neste momento pesa, não é? Portanto, aqui peso também, está-se numa fase de periférias e, portanto, também numa fase de peso. A nível do serviço, cá está, do trabalho na clínica, um 4 copas, também uma clara desilusão, um período de menos euforia com a realidade e, de certa maneira, está aqui também num processo de enfado. Se ali temos um processo de desilusão, na casa dos sentimentos, aqui nesta casa que tem a ver com o trabalho, é, digamos, de aborrecimento, de não satisfação com o momento atual. A nível da parceria, o diabo, ou seja, uma tendência a voltar a velhos padrões e velhas relações a nível dos relacionamentos, talvez um relacionamento tóxico do passado poderá aqui surgir novamente, mas a nível íntimo e da relação íntima está aqui a intuição muito clara com a sacerdotisa. E com a sacerdotisa eu diria que este ímpeto da comunicação com a cara metade que poderia estar aqui em causa, talvez seja anulado a esse nível. E nesse aspecto teremos aqui também essa percepção, ou seja, uma vontade de voltar ao passado, mas ao mesmo tempo um travão. E talvez isso explique porque é que o corpo está em cura, porque é que os próprios sentimentos estão em desilusão. Também há uma percepção muito clara daquilo que não se quer. E aqui temos a questão das relações, ou como é que estarão as relações, seja a relação em termos de palco, seja a relação em termos de serviço ao outro, clínica, seja a relação do ponto de vista da parceria ou a relação do ponto de vista do terapeuta, não é? Que são as 4 casas relacionais. Vendo agora as casas da relação com o coletivo, ou as casas coletivas, aqui temos o eu com o outro, dos outros com os outros, não é? Portanto, como é que está a funcionar a nível social aqui o touro neste mês de julho. Temos a justiça na casa 9, que tem a ver com estudos superiores e com viagens, o que significa que, tal como acontece com as finanças, é um momento de colher aquilo que se plantou, de perceber exatamente que aquilo que se plantou é aquilo que se colhe, mas também poderá ter aqui uma boa perspectiva para quem realmente tem investido ou tentado a trabalhar. A nível da imagem pública, 2 de paus significa que não está muito exposta, ou seja, não é triunfante, não é de haver uma exposição clara, ela é titubeante, é de espera, é de recolhimento e que vai também um bocadinho ao encontro de tudo o que se está a passar a um nível geral com todo neste mês de julho. A nível dos amigos, o 8 de ouros significa que está aqui de alguma forma está consigo próprio, não é? Ou seja, o 8 de ouros tem muito a ver com a pessoa estar bem consigo mesma, estar feliz consigo própria, mas não estar com amigos, não é? Portanto, na área da amizade isto significa uma certa independência e se calhar não uma grande efusividade, mas estar com muitos amigos. Finalmente o tempo tem imperatriz e aqui eu diria que é aí fundamentalmente a nível da espiritualidade que Touro vai estar a trabalhar neste mês. Escolhendo agora 2 cartas que me parecem que são importantes de esclarecer, o arcano maior que se encontra aqui na casa 7, acho que faz sentido esclarecê-lo um pouco melhor, e também aqui a casa 4, 2 casas de sentimentos, para percebermos melhor do que é que Touro neste mês de julho
está de alguma forma a sentir uma grande desilusão e ao mesmo tempo também clarificar aqui um bocadinho o que é este diabo aqui, a sombra, digamos, que está a pairar sobre a casa dos relacionamentos, a casa 7, a casa de balanço. Vamos então aqui tirar 3 cartas para cada uma destas, para esclarecimento. Em termos de trabalho interior e de trabalho com o passado, há progresso, ou seja, por entre as brumas, digamos assim, por entre as dificuldades, este 6 de espadas, o barqueiro vai conduzindo, digamos, o seu rumo, não é? É pelo menos o que encontramos aqui, não é? Nesta carta. Claramente, aqui encontramos esta situação. Depois temos a temperança, que nos diz efetivamente que é uma carta que é regente da casa 9 de Sagitário, que nos diz que é preciso, de facto, tal como o alquimista, transformar, digamos, os metais e fazer surgir o ouro. E que é curioso porque nós encontramos aqui a temperança, encontramos o 2 de ouros, que também é uma carta em que há um equilíbrio, né? Estamos a equilibrar. Só que enquanto na carta do 2 de ouros há um equilíbrio difícil e uma incapacidade de escolher entre duas vantagens, aqui temos a transmutação. E será por aqui um pouquinho que está a desilusão, não é? Ou seja, será um equilíbrio construtor ou será um equilíbrio de não escolha, de fuga? Enquanto se tenta passar pelas brumas ou tentar definir o caminho. É isto, a nível do passado e de si próprio, do relacionamento consigo mesmo, que cria aqui dúvidas. Depois, a nível aqui do diabo, se preferirmos, da sombra, a quem não gosto muito de designar um nome do arcano, encontramos aqui um 5 de espadas, ou seja, temos aqui, aliás, um 7 de espadas, temos aqui a carta, digamos, da traição, ou digamos, é a carta que tem a ver essencialmente com o engano, não é? Porque basicamente representa alguém que deixa 2 espadas para trás e passa um bocadinho para as brumas enquanto leva as outras 5. Aqui põe 2 lobos, não é? Em termos da representação aqui do Spellcasters, mas o que está aqui em causa é efetivamente o engano. Eu acredito que aqui o engano foi um engano que foi feito a quem está aqui a ser consultado, ou seja, ator, e portanto significa que foi vítima de engano, vítima de alguma forma de uma traição, de algo que foi feito com a intenção de prejudicar, não é? Portanto, ao mesmo tempo temos também o 9 de ouros e a sacerdotisa. E é curioso, porque a sacerdotisa aparece também na casa 8, o que liga a casa 7 à casa 8. Definitivamente estamos aqui perante um relacionamento conjugal. Eu diria que o que isto nos indica é que houve uma traição no passado, houve muita mentira, muito engano. Esta carta do 7 de espadas tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com mentiras, tem muito a ver com traição, tem muito a ver com treachery, não é? Estou aqui com a palavra em inglês, não é? No fundo, e tricks, não é? Ou seja, o uso de truques, de mentiras, de embustes, não é? Portanto, é a carta do embuste. Isso aconteceu no passado, daí termos aqui o passado. No presente há claramente um 9 de ouros, ou seja, há uma consolidação, e de facto nós temos aqui um progresso. Se nós pensarmos um bocadinho aqui nos relacionamentos onde temos o 8 de ouros, aqui temos o 9 de ouros, sendo que há um progresso e portanto há um caminhar em direção à independência quanto à intuição, que vem também de uma necessidade em aprofundar o relacionamento de uma parte mais relacional para uma parte mais íntima ou sexual. Tudo isto é interessante, significa que há aqui muito trabalho em torno, mas é um trabalho interno e é um trabalho sobretudo com os desafios que estão a surgir. A leitura penso que é bastante positiva, espero que tenha sido do vosso agrado e vemo-nos em agosto para uma nova leitura, ok? Até à próxima então.